Olá pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. Então, eu recebi aqui um e-mail, na verdade um comentário lá no meu blog. A pessoa não se identificou e ela fez a seguinte pergunta: Olá Maria Cristina, assisti seu vídeo sobre pais tóxicos, concordo com tudo que coloca e já fiz esse exercício de perdão e liberação dos pais algumas vezes. Porém, as mágoas e principalmente o fato de continuarem me prejudicando está me afastando e me deixando cada vez mais fria com eles. Pelo que percebo, eles não vão mudar. Eu devo continuar perdoando sempre, mesmo sendo prejudicada, ou me afasto? Então é o seguinte, nós temos algumas questões aí para a gente poder responder essa pergunta, né, dessa pessoa aí que não se identificou. Primeira coisa, eu vou falar a partir de novo da perspectiva da constelação familiar, ok? Então, para a constelação, com essa visão de vida, com essa perspectiva, que, como eu já falei em algum vídeo, para mim é totalmente compatível com a filosofia, a visão de vida do Ho'oponopono, que onde você é 100% responsável, né, pela sua vida e pelas suas escolhas. Então, para isso, a gente precisa se localizar. Então, existem algumas leis sistêmicas que atuam em nós, a nossa revelia, ou seja, se a gente sabe ou não, se a gente conhece ou não, se a gente acredita ou não, elas estão atuando. Talvez você nunca ouviu falar e nem quer saber, e sua vida está fluindo, beleza, tá tudo certo. Você está de acordo com as leis, mesmo sem saber que elas existem. Porque, na verdade, essas leis, elas não trazem nada esdrúxulo assim para nós, elas são leis naturais, baseada inclusive em coisas da nossa ancestralidade, né, que nos acompanham aí ao longo de gerações e talvez lá do homem das cavernas a gente já observava como funcionava, como que para a gente chegar onde a gente chegou, precisaram haver algumas atitudes, uma certa cooperação e uma certa estruturação que é onde a gente consegue perceber então essas leis. Mas então temos a lei do pertencimento, a lei da ordem e da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então eu vou me focar aqui na lei da ordem e da hierarquia, que é onde geralmente eu estou trabalhando a questão com os meus pais. Quando ela fala que os pais continuam magoando, aferindo, e será que ela tem que continuar perdoando? Então, essa lei, ela diz que quem vem antes, quem vem depois, né? Então, básico, quem vem antes chegou primeiro no sistema, então tem prioridade do que quem vem depois. Né? Antigamente, como que eram escolhidos lá nas aldeias, quem que é a pessoa que coordena a aldeia, que comanda, quem que eles vão se direcionar? Geralmente a pessoa mais antiga dali, porque ela tem mais sabedoria, mais vivência. Então é natural que haja esse processo de respeito e de honra por quem veio antes. Só o que acontece? Quando a gente fala isso, as pessoas logo acham, já vem dizer de novo que eu tenho que obedecer à risca tudo que o meu pai e minha mãe faz para mim, eu tenho que aceitar tudo de forma passiva, sem questionar, e não é nada disso. Porque a questão é a postura interna. Dentro de mim, dentro da minha alma, eu preciso reconhecer que o meu pai e minha mãe são grandes e que eu sou pequeno diante deles. E quando eu digo isso, não é pequeno no sentido de ser inferior, de ser menosprezado, não é isso. É apenas a estrutura, como uma fonte e um rio, né? A fonte, ela pode ser pequena em tamanho, mas é apenas graças à fonte que o rio existe. Então, não é da ordem de inferior e superior, é apenas em ordem de prioridade. Quem chega primeiro no sistema precisa ser honrado desse lugar. E ainda em relação ao pai e à mãe, tem aquele outro fatorzinho, bobo, né? Assim, nada relevante. Eles nos dão a vida. Então, se não fosse, você pode odiar o seu pai e sua mãe, mas a vida veio através deles.
Alguns vão falar, não foi eles que me deram a vida, foi Deus, ou seja lá o que seja que você acredita. Ok, mas se não fosse o papai e a mamãe, este aí que você tem, você não seria essa pessoa desse jeitinho que você é. Então, através deles é que veio. Nesta família, com essa estrutura, a vida vem de longe, né? Mas vem através deles. São eles que nos proporcionam estarmos aqui. Então, a partir do momento que acontece lá, né? Vem um óvulozinho, aula lá de biologia básica, junto com o espermatozoide, fecunda. E ali começa uma vida. A partir daquele momento, a partir daquela concepção, começa uma vida. Então, por isso que o Hellinger fala, né? A pessoa que viveu um dia, mesmo que tenha sido dentro do útero ou 100 anos, tem a mesma importância para o sistema. Então, não importa a quantidade de tempo, todos pertencem, né? Essa é a lei do pertencimento. Mas então, né, você aí surgiu a partir daquela célulazinha lá, ou seja, célula de quem? Uma célula da mamãe e uma célula do papai. Então, não tem como, é inevitável, você é os seus pais. Você é 50% mamãe e 50% papai, sem questionar. Não tem jeito, tá no seu DNA. O seu pai pode ser o maior ditador da história do mundo, mas se tá no seu DNA, é ele, é o papai. Não tem como negar isso, percebe? E aí, ok. Então, a partir do momento que isso acontece, o que você tem, o que você ganha, né? A vida. Isso é inquestionável. Então, por que existe a ordem? Eu nunca vou conseguir devolver aos meus pais aquilo que eles fizeram por mim. Ah, mas eles não me deram nada. Não, só a vida. E aí quando a gente fala assim, né? Eles me bateram, me abusaram, me puniram, então eles não me deram nada. Não, só a vida. Então por isso é que a gente tem que saber separar. Separar o quê? Sabe, dentro de um homem mora o papai. E dentro de uma mulher mora a mamãe. Antes do papai e a mamãe, né, virarem pai e mãe, eram um homem e uma mulher, com toda a história, com toda uma estrutura, com todos os emaranhados ali sistêmicos onde eles já atuavam dentro deles, na vida deles, mas então eles se encontraram, se amaram e aí veio você, 50% cada um. E aí, ali, a partir daquele momento em que há a concepção, então nasce um pai e uma mãe, daquele homem e daquela mulher. Só que o homem e a mulher, eles continuam existindo. Então, muitas vezes, aquele pai que a gente gostaria, carinhoso, amoroso, cuidadoso, ele não vai existir, porque ele não sabe ser daquele jeito. O pai que nasce é a partir do homem que já está lá, com as histórias do homem, com a vivência do homem, com a estrutura do homem. E a mãe que nasce é a partir da mulher que existe lá, com as histórias da mulher, com a vivência da mulher. Então, o que a gente precisa fazer é separar o homem e a mulher do pai e da mãe. O homem e a mulher são imperfeitos, fazem um monte de coisas aí que nos ferem, que nos machucam, mas o papai e a mamãe são perfeitos. Por que eles são perfeitos? Por isso, porque eles se uniram um dia e dali veio a vida. E isso é perfeição. Quanto a isso, não tem nada a ser questionado. É nesse momento que você precisa fazer apenas um exercício. Coloca numa folha de papel toda a sua reclamação, tudo que você queixa contra seu pai. Minha mãe me chama disso, minha mãe grita comigo, meu pai faz isso, faz aquilo. E muitas coisas que eu tenho certeza que são verdade, né? A gente se fere, a gente se machuca. Então põe lá, tudo que eles fazem. E aí talvez dê umas 2, 3, 4 folhas em branco lá, né? Cheias de coisas, aliás, né? E aí do outro, você escreve num pedacinho de papel, pode ser bem pequenininho, de letra maiúscula assim, escreve vida. E aí você vai pegar aquele papel vida e aquele outro papel com todas aquelas coisas lá escritas, né? O que vale mais? O que vale mais? Então, para a gente conseguir ter a vida fluindo, eu preciso saber valorizar aquilo que importa. E aí é onde as pessoas dão uma surtada comigo,
né? E não só comigo, assim, eu sei não é pessoal a mim, mas é a constelação familiar, né? Por trazer essa questão dessa forma abrangente, porque é inaceitável tudo que o meu pai e minha mãe fez contra mim, e eu ainda honrá-los, eu ainda reconhecer que eles são meu pai e minha mãe, mas não importa o que eles façam, eles vão continuar sendo o papai e a mamãe. E aí o problema que acontece quando essa lei está atuando, e para isso eu preciso honrar ela, honrar no sentido, o meu pai, como homem, pode ter feito muita coisa que me magoou, me chateou, assim como a minha mãe, como uma mulher. Ela foi muito imperfeita, mas a mamãe é perfeita e o papai é perfeito. Então é desse papai e dessa mamãe que eu vou honrar e vou deixá-los nesse lugar, para tomar a vida que eles me deram e fazer dela o meu melhor. E aí você vai para a vida. É isso, simplesmente isso. Eu pego a vida que me foi dada e faço dela o meu melhor. Sem reclamação, sem crítica, sem exigências. Eu sigo. Porque quando eu fico, e aí o processo, a imagem que a gente tem que ter é essa. Quanto adulto, eu estou olhando para o mundo. Os meus pais, eles ficam atrás como um apoio, né? Atrás de mim. Então, e não só eles, mas como todos os meus ancestrais, vêm me apoiando, são a base, são a minha raiz. E eu olho para o mundo. Só que sabe o que acontece quando eu fico ainda numa postura de reclamar, de exigir, de julgar? Eu estou voltada para eles. Eu estou lá apontando o dedinho para a mamãe ou para o papai, dizendo que aquilo outro, isso e aquilo, e você não fez isso, e eu não fui amado, e eu não... E aí a gente está numa postura o quê? Infantil. Porque eu estou voltado para eles, e com isso eu estou dando as costas para o mundo. A vida está acontecendo na minha frente. E eu não consigo olhar para ela, porque eu estou olhando para aquilo que deu errado atrás. Então, o que eu tenho que fazer? Perdoar? Aí a gente entra numa outra questão. Porque para a constelação, esse perdão que a gente escuta, e que eu também acho que não é o perdão que o Ho'oponopono fala, mas como a gente é um país de uma cultura muito, uma religião muito cristã, então esse perdão católico, né, principalmente, que é nos transmitido, que é um perdão muito carregado de culpa, inclusive, né? Então não, esse perdão, ele não pode existir. Uma pessoa que vem depois no sistema não tem tamanho para perdoar quem veio antes. Então é muita arrogância nossa achar que a gente pode perdoar os pais. Porque quando a gente tem essa postura, a gente também está numa postura superior, né? Olha como eu sou bom. Eu vou perdoar minha mãe, eu vou perdoar meu pai, eu vou perdoar meu avô, ou seja lá quem for que me feriu antes disso, antes de mim, né? Então não existe esse perdão. Isso não existe, né? Ainda é uma postura de arrogância. O que eu tenho que fazer, na verdade, é concordar. Nossa, eu tenho que concordar com tudo que eles fazem comigo? É porque o concordar, ele não está muito de acordo com o que a gente olha lá no dicionário da língua portuguesa, né? É uma tradução do alemão que a única palavra que foi um pouco mais próxima do que significava aquilo que o Hellinger tentou nos transmitir foi concordar. Mas é como se fosse eu aceito isso de forma a tomar isso para mim como a realidade do jeito que ela é, né? Não que eu corrobore disso como coisas que foram certas ou erradas, ou não é isso, né? É uma aceitação da realidade como ela é. E é ativo, porque eu concordando, eu me coloco no meu lugar e assumo a minha postura de adulto diante da vida. Entende? Então, eu coloco os meus pais no meu coração, no sentido de, olha, pai, o que você fez, eu fiquei com muita raiva mesmo, ou mãe, né? Então, põe o papai e a mamãe na sua frente, no seu campo mental, não vai lá falar com eles, porque não adianta, né? No campo mental, coloca eles lá e fala para eles. Fala o que você sente, eu me feri, isso que você fez me magoou, mas hoje eu entendo que, na verdade, no fundo,
você não sabia fazer diferente. Você não sabia fazer de outra forma. Talvez foi a forma como você aprendeu, como você vivenciou na vida, como você achava que eu ia aprender a ser uma pessoa melhor, né? Então, eu deixo com você as consequências daquilo que você fez. Então, se tivesse sido efetivamente feito alguma coisa contra, né? E eu tomo a vida com tudo que ela pode me oferecer, com gratidão. Então, eu agradeço pela vida e eu sigo com alegria, olhando para ela agora e não olhando para aquilo que deu errado. Sabe, quando a gente faz isso dentro da alma, muitas vezes isso tem repercussão do lado de fora. Agora, a gente não faz isso querendo algo fora. É igual aquilo lá do Ho'oponopono, né? Eu não faço o Ho'oponopono esperando que a pessoa mude ou que alguma coisa mude. Eu faço para mim. Pode ser que aquilo se libere, mas o importante é eu fazer em mim o processo, porque é assim que eu me libero. Eu volto para o meu lugar. E quando eu estou no meu lugar, eu estou no lugar de paz. E desse lugar de paz, não tem mais ninguém que pode vir tirar essa paz. Então, o papai e a mamãe podem continuar me magoando, né? Me magoando não tem jeito, porque se eles estão, por exemplo, me xingando, me ofendendo, ou coisas desse tipo, mas se eu estou no meu lugar de paz, isso não me atinge. E sim, eu me retiro. Então, se eu sou adulto, eu não preciso me sujeitar a isso, né? Muitas vezes, sim, eu tenho que me afastar, né? Mas até esse afastamento tem que ser feito com a postura. No sentido, olha, eu te honro, te respeito como pai, como mãe, mas eu me retiro, porque eu não preciso mais conviver com um ambiente, por exemplo, que é aversivo ou sufocante, coisas desse tipo, né? Com as dores deles, com os emaranhados deles, com as dificuldades deles mesmos, enquanto homem e mulher que eles são. Então, sim, eu posso me afastar, mas no meu coração eu mantenho o lugar deles. Eu não me afasto na alma. Então não tem como eu ser fria com eles, porque aqui dentro eu tô cheia. Eu me encho do amor do pai e da mãe. E deixo o homem e a mulher com as questões deles lá. E assim eu fico mais forte. E assim eu me encho da vida e consigo olhar para a vida de uma forma mais livre, mais leve, né? E com certeza isso vai se refletir também nos meus relacionamentos. Ok? Falei bastante, né? Fazia um tempinho aí que eu não falava com vocês, mas realmente nesse período que a gente está vivendo aí de isolamento, de quarentena, muitas coisas também, né? Tem acontecido, mas eu tô por aqui. E aí, se tem alguma pergunta, tem alguma questão, na medida do possível, eu venho aqui falar com vocês. Espero que tenha sido útil. Se não tiver, descarta, tá tudo certo. E outra, não precisa acreditar no que eu tô falando, não. Experimenta. Experiencia isso. Faz o teste para ver, sabe? Vai lá, mexe na postura, deixa eu ver se isso dá certo. Será que se eu continuar julgando, criticando, eu vou chegar a algum lugar? Será que se eu continuar apenas querendo mudá-los ou insatisfeito com a forma como eles são, eu vou chegar a algum lugar? Minha vida vai andar? Então recua um pouco e quem sabe se você experimentar aí e quem sabe viver alguma mudança aí dentro, você não perceba que é isso que tem que acontecer dentro de você. A mudança é dentro de você. E aí você vai ficar um pouco mais em paz, um pouco mais livre, tá? É assim que eu espero, é assim que para mim funciona, é assim que eu vejo acontecer. Quanto mais eu vejo as pessoas mudando a postura, mais eu vejo a vida fluir. Foi o que aconteceu comigo. Isso não é teórico para mim, isso é visceral. Então, teste. Aí depois você me conta se funcionou ou não. Se não, apenas descarte, como eu disse. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.